Olha lá, então, pessoal, vamos falar hoje sobre bancos de dados e cadastros de consumidores. Um tema super relevante para quem atua na área de direito do consumidor, né? É o tipo de matéria, é o tipo de assunto que é importante não só para quem trabalha, mas também enquanto consumidores, a gente ter conhecimento dos nossos direitos, enfim, relacionados a essa questão. Bom, como considerações gerais, eu acho interessante a gente fazer uma distinção com relação a esses arquivos de consumo, que são tratados lá nos artigos 43 e 44 do Código de Defesa do Consumidor. Lá eles falam em dois tipos de arquivos, o cadastro e o banco de dados. O cadastro, pessoal, só para a gente fazer uma diferença técnica, é quando o próprio consumidor ele solicita a abertura perante algum fornecedor de informações a respeito dele próprio, consumidor, onde ele vai fornecer essas informações para ele fazer um cadastro para efetuar uma compra, por exemplo. Quando você vai comprar na internet, você tem que fazer um cadastro. Se você vai fazer compras online, aí você vai precisar comprar por cartão de crédito, você tem que ir lá, dar todos os seus dados, dar o seu endereço, seu RG, seu CPF, né, todos os dados necessários para que eles possam emitir a nota fiscal e fazer a entrega do produto na sua residência. Quando você vai numa farmácia também fazer um cadastro para fidelização, né, você também precisa fornecer seus dados. Mas veja, aqui o interesse é do consumidor. Ele quem espontaneamente, para obter um crédito, enfim, algo que é do seu interesse, ele informa os seus dados para um determinado fornecedor. Então, aqui a abertura é solicitada pelo consumidor e o destinatário é um fornecedor específico. Ele não dá essas informações de forma ampla, não, ele dá para um determinado fornecedor. Então, por isso que esse fornecedor que recebe esses dados, ele não pode fornecer esses dados do consumidor para outros fornecedores, né? Então, essa negociação de listas de consumidores, de CPFs, de endereços, tudo isso é altamente proibido. Né? Agora, ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, fica muito mais evidente os direitos do consumidor. E quando a gente fala em dados, a gente normalmente pensa nesses dados, né? RG, CPF, o nome completo, o nome do pai, filiação, endereço, mas nós temos muitos mais dados, né? O teu tipo sanguíneo é um dado seu quando você vai para num laboratório, tua preferência sexual, os seus dados com relação a quando você faz um cadastro para que você possa, então, fazer algum tipo de biometria, né, de leitura ali da íris, pelos olhos, no próprio celular. Tudo isso são dados que o consumidor fornece, né, que nós chamamos de dados sensíveis. Então, hoje, os dados, eles vão muito além desses que a gente costumava entender como tais, né. E o pessoal fala que os dados são o novo petróleo, né? De tamanha a sua importância, o seu valor que existe hoje. Já os bancos de dados, eles, na verdade, eles existem para a proteção do próprio mercado de consumo, no sentido de que quem solicita a inscrição de um determinado consumidor no banco de dados é o próprio fornecedor, que ele vai pedir para que aquele fornecedor, aquele consumidor que está, por exemplo, devendo, né, que não pagou uma determinada conta que ele tem para com aquele fornecedor, então ele pede a inscrição dele no SPC, por exemplo, para que ele possa ficar ali e caso esse consumidor queira fazer outra compra a crédito, ele não vai conseguir porque vai sair uma certidão positiva a respeito dele. Nós temos hoje, atualmente, o banco de dados, né, do cadastro positivo, que aí a inscrição também ocorre sem ser a pedido do consumidor, mas o interesse ali é que o consumidor seja pontuado para que ele possa obter crédito com juros menores, se a sua pontuação for uma pontuação boa.
né? E aí o destinatário desses bancos de dados é o próprio mercado de consumo, porque, como eu já disse, se o consumidor ele pretende fazer compras no crediário e o seu nome consta num desses bancos de dados, ele não vai conseguir, porque, né, se ele está negativado lá pelas lojas americanas e ele vai tentar fazer uma compra perante as Casas Bahias, e aí a Casa Bahia vai pesquisar, né, fazer a pesquisa do nome dele, vai ver que ele está inscrito por não ter efetuado o pagamento, né, de uma dívida perante as lojas americanas. E aí não vai fornecer crédito a ele. Então, arquivos de consumo é o nome geral e cadastro é quando solicitado pelo consumidor e bancos de dados quando solicitado pelo próprio fornecedor. Bom, a natureza jurídica desses arquivos de consumo, o próprio CDC, lá no seu artigo 43, parágrafo 4º, equipara essas empresas a entidades de caráter público, embora sejam empresas privadas, né? Mas elas têm um caráter público. Por quê? Porque isso autoriza, caso ocorra a restrição a algum direito do consumidor, que requeira a correção de algum dados dele, que ele entende incorreto, ou alguma informação que ele pretende acessar nesses bancos de dados e não consegue, ele pode, então, fazer uso do remédio constitucional que nós chamamos de habeas data, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, né? E ali nós temos, então, a possibilidade do consumidor, através desse instrumento, obter as informações, né, que lhes são negadas, ou a correção dessas informações. Então, por isso, a importância dessas empresas serem consideradas de caráter público para poder, então, fazer uso do habeas data, o interessado, né, na correção ou na obtenção de alguma informação. Quais são os destinatários da proteção legal? Os destinatários são tanto os consumidores, o consumidor padrão, lá do artigo 2º, caput, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, e também o consumidor por equiparação, lá do artigo 29, que é todas as pessoas, determinadas ou não, que potencialmente podem estar sendo afetadas por práticas comerciais ou pela proteção contratual. Então, ainda que não se enquadre nessa condição de consumidor padrão, então o consumidor equiparado do artigo 29, ele também é destinatário dessa proteção aí dos artigos 43, né? E o objeto da proteção? Claro que a gente coloca aqui o nome do consumidor, que num sentido mais amplo e previsto lá no artigo 17 do Código Civil, o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, o nome da pessoa é algo muito importante, né? As pessoas, assim, elas valorizam muito que o seu nome ele seja livre de restrição, que o seu nome está muito ligado à honra da pessoa, né? Antigamente isso ainda tinha um valor maior ainda, não que hoje não tenha, mas antigamente a pessoa falava, a única coisa que eu tenho é meu nome e eu pretendo preservá-lo. Então isso fazia realmente a pessoa preza muito. E quando a gente fala nome, a gente tem que interpretar dessa forma ampla, né? De proteção do nome mesmo. Por isso que uma inscrição indevida, ela gera dano moral, porque ocorre ali uma ofensa ao nome da pessoa. Ela é conhecida como uma caloteira, como uma malpagadora. Então, realmente, ela tem a sua honra afetada. Por isso que realmente enseja a indenização por danos morais sempre que ocorre algum tipo de inscrição indevida. Mas quais são os direitos do consumidor estabelecidos no CDC com relação a essa questão dos arquivos de consumo? O primeiro direito, que está previsto lá no caput do artigo 43, é o direito de acesso. Olha só, o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.
Veja, ele tem direito de acesso às informações que existem sobre ele, seja em cadastro ou em bancos de dados. Ele tem que saber o que significa eu estar inscrita no Sisbacen. O que significa esse termo aqui, esse símbolo, quando eu peço o meu nome, sei lá, no Serasa, que vem lá JPQ, não sei das quantas. O que é isso? Então, quando a gente fala informação, significa informação, o acesso à informação de forma imediata e de forma gratuita. Então, não pode ser cobrado nenhum valor do consumidor para ele ter acesso a esses bancos de dados, a esses arquivos de consumo. Interessante que a infração a esse direito de acesso não é só uma infração no âmbito civil ou administrativo, mas também é uma infração penal, né, prevista lá no artigo 72, que prevê ainda, né, a detenção de 6 meses a 1 ano ou multa para quem descumprir, então, o direito do consumidor ter acesso às suas informações. Então, é acessar. E quando a gente fala em acessar, é você ter acesso e compreensão a respeito do que consta. Porque, como eu já falei para vocês, alguns bancos de dados, eles usam uma simbologia, eles usam alguns termos técnicos que você não sabe se aquilo é positivo, se é negativo, o que significa, categorias, né? Então, é tudo cheio de números e tal. Então, na verdade, o consumidor ele também tem que ter o direito de saber, de compreender o que significa aquelas informações. Então, quando a gente fala em acesso, não é só você ter acesso no sentido de conseguir visualizar, mas é também no sentido de conseguir compreensão, compreender o que está ali. O parágrafo 6º, ele estabelece que todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Esse parágrafo 6º foi incluído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015 e é bastante interessante porque ele estabelece, ele na verdade é uma extensão, né, do direito básico que o consumidor tem à informação adequada, né, que está lá no parágrafo único a respeito dos direitos do consumidor. A gente sabe que os direitos básicos do consumidor que estão previstos lá no artigo 6º, eles vão se tornando mais específicos, né, durante o decorrer do código. Então, o artigo 6º ele é resumido e depois ele vai sendo esmiuçado através dos demais artigos. E lá no inciso 3º do artigo 6º, que fala sobre o direito à informação adequada e clara, o parágrafo único desse artigo estabelece que a informação de que trata o inciso 3º deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela também tem direito à informação e ter acesso às informações. Então, se ela solicitar, por exemplo, se for uma pessoa cega, que solicita ali informações, ou que a sua conta de telefone venha num formato que ela possa entender e compreender as informações que estão ali, então essa conta tem que vir nesse formato, para que ela possa compreender os dados e tudo mais. Então, quando a gente fala em informações, qualquer informação, né, não só em bancos de dados e de consumidores, mas qualquer informação que os fornecedores têm a respeito dos consumidores, ok? Outro direito previsto lá no artigo 43 é o direito de transparência, como eu já falei para vocês. Então, não basta só você ter acesso aos dados, né? Esses dados eles têm que ser claros e objetivos, e por isso que ocorre, então, uma vedação de códigos indecifráveis, que o consumidor não tem a menor noção do que seja, né? Então, o parágrafo 1º, na sua primeira parte, estabelece assim: os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. Por isso que aqueles códigos, categoria J, K, 5C, não é compreensível, né? Não é decifrável pelo consumidor. Por isso que fere esse direito de transparência. Então, sempre que houver uma ofensa a esse direito de transparência, o consumidor tem direito, né, a obter a informação de forma correta, inclusive se valendo, como eu já falei para vocês, do habeas data. Outro direito é o direito de correção dos dados, que está previsto no artigo 3º, no parágrafo 3º.
Então, o consumidor, ele tem direito à correção imediata dos dados que estiverem equivocados a seu respeito. Então, se ele, por ventura, ele toma conhecimento de que seu nome será inscrito no SPC por conta de uma dívida que ele já pagou, então ele tem direito de informar, né, que já pagou e que, portanto, o nome dele não pode ser inscrito, ou se o nome dele for inscrito mesmo, porque ele não havia pago, e depois, futuramente, ele vem e paga essa dívida, ele tem direito, então, à correção. Qual é a correção? Que o nome dele saia, né? Que ocorra a baixa. E qual é o prazo, então, para que ocorra essa baixa? Quando a gente fala de direito à correção imediata, não é assim, hein? Eu fui lá, eu paguei, agora eu quero que imediatamente saia. Não, o que se entende por direito à correção imediata são 5 dias úteis. Então, o arquivista, aquela pessoa que detém as informações a respeito do consumidor, por exemplo, o SPC ou o Serasa, ele tem 5 dias úteis para comunicar aos destinatários daquelas informações incorretas, as pessoas ou outros fornecedores, claro, que então tiveram acesso a essas informações, que ou estavam incorretas desde sempre, ou se tornaram incorretas a partir do momento que o consumidor paga e o seu nome não ocorre a baixa ali. O parágrafo 3º, como eu já disse, quando fala da correção, ele estabelece o seguinte: o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Então, quando fala imediata correção, a gente sabe que essa imediata correção tem que ocorrer no prazo de até 5 dias úteis. Outro direito do consumidor é o direito à comunicação, que está prevista lá no parágrafo 2º, que possibilita ao consumidor proteger ou fazer cessar ofensa a direitos da sua personalidade, como a sua privacidade e a sua honra. Isso tem que ocorrer antes do registro, né? Antes de que seja feito o registro dessa informação no arquivo de consumo. Olha o que prevê o parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Claro, quando não é o consumidor quem faz a solicitação da abertura do cadastro, então quando não é ele quem fornece as informações, né, mas sim por exemplo, o SPC quem vai então inserir o seu nome a pedido de um fornecedor, né, no seu banco de dados, ele deve pré-avisar o consumidor de que consta ali um valor de uma dívida não paga com o fornecedor tal, referente ao contrato número tal, vencido em tal data, e que, caso ele não efetue o pagamento, então ele será inscrito no banco de dados, né, no SPC. E ainda eles colocam uma observação, né, se já pagou, por favor, desconsiderar e tudo mais. Então, veja, ainda que o consumidor deva, gente, é isso que é importante nesse parágrafo 2º, ainda que o consumidor tenha a dívida e não tenha efetuado o pagamento dessa dívida, se a inscrição dele no SPC, por exemplo, for feita sem a prévia comunicação, essa inscrição é considerada indevida e faz, faz jus o consumidor nessa situação a receber uma indenização por danos morais em razão da inscrição indevida. Então, olha que interessante, a dívida existe, né? Ele é devedor, ele está inadimplente, está em atraso. Porém, é direito do consumidor ser comunicado a respeito dessa abertura de cadastro, de dados pessoais, que é justamente o que acontece quando o fornecedor envia ao SPC o pedido lá de inscrição do consumidor, né? Quando ele é negativado, na verdade ele é positivado, mas a gente chama de negativado. Então, olha só que interessante.
devo, não nego, mas se for feita a minha inscrição sem prévia comunicação, essa inscrição é indevida e, portanto, também enseja direitos a danos morais. Agora, outra questão que nasce para a gente é justamente quem é responsável por fazer essa prévia comunicação ao consumidor, né, ao consumidor devedor. Então, o fornecedor envia ao banco de dados, vamos pegar como exemplo aqui o SPC, a solicitação para inscrição, né, do consumidor no seu banco de dados, porque ele está inadimplente. A pergunta é, quem tem que comunicar ao consumidor de que o seu nome será inscrito no SPC, caso ele não efetue o pagamento em 5 dias, por exemplo? A doutrina entende que esse é um dever que envolve uma responsabilidade solidária, tanto do fornecedor como do arquivista que vai efetuar o registro do consumidor. Porém, o STJ editou a súmula 359, segundo a qual cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Então, o STJ entende que a responsabilidade não é solidária, que a responsabilidade é exclusiva do órgão mantenedor. No exemplo que eu falei para vocês aqui, no SPC, por exemplo. É o SPC quem tem que enviar essa carta, essa comunicação ao consumidor antes de proceder à inscrição. E qual é a forma dessa comunicação que deve ser feita ao consumidor? A forma deve ser feita por escrito. Então, exige-se que seja por escrito. Porém, o STJ, ele também sumulou um entendimento bastante criticado pela doutrina, segundo o qual essa comunicação por escrito dispensa o aviso, né, de recebimento, ou seja, dispensa a comprovação de que o consumidor efetivamente recebeu essa comunicação. Porque o AR é isso. O AR é justamente uma assinatura que alguém, ou o próprio consumidor, ou alguém que more com ele, que resida com ele, recebeu essa comunicação. Então, efetivamente, ele tomou conhecimento, chegou até ele essa comunicação de que o nome dele seria inscrito no banco de dados. Com a dispensabilidade do aviso de recebimento, basta, a única coisa que o arquivista tem que fazer é comprovar que enviou uma comunicação que foi enviada. Agora, o conteúdo dessa comunicação, enfim, praticamente tornou impraticável essa questão do aviso. Eu sei que, se caso o consumidor altere o seu endereço, é obrigação do próprio consumidor comunicar todas as pessoas para as quais ele deu a informação, por exemplo, que ele efetuou o cadastro, fazer a comunicação da alteração de endereço. Esse é um dever do consumidor. Porém, eu entendo que o aviso de recebimento era essencial para o cumprimento desse direito de comunicação do consumidor. Há uma exceção a essa questão da exigência da pré-comunicação para a inscrição do consumidor no banco de dados de consumidores inadimplentes. A primeira exceção, ou seja, a primeira situação que dispensa essa comunicação é quando houver essa inscrição com relação à inadimplência do consumidor, ela constar em dados públicos, como cartórios de protesto de títulos ou de distribuição judicial. Porque daí, na verdade, esses cartórios de protesto de títulos ou de distribuição judicial, eles são órgãos públicos, então as informações ali constantes são de acesso público. Por isso que quando o banco de dados vai até esses cartórios de protestos e pega essas informações que estão ali, ele está dispensado de fazer essa prévia comunicação ao consumidor. Então, olha só, a Lei 8.935 de 94 estabelece que os cartórios extrajudiciais se destinam a conferir publicidade aos atos praticados por seus serviços. Então, esse é o objetivo desses cartórios, é dar publicidade. Então, se eles dão publicidade, não há por que exigir ainda que o arquivista envie essa comunicação
para o consumidor, ok? Continuando então. Outra exceção àquela comunicação prévia também foi sumulada pela STJ, a súmula 572. O Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de emitentes de cheques sem fundos, CCF, não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação. Se questionava se quando houvesse ali a inscrição do devedor, né, no cadastro de emitente de cheque sem fundos, no CCF, se o Banco do Brasil, enquanto gestor, tinha essa responsabilidade de notificar previamente o devedor. E aí o STJ entendeu que não, que o emitente não precisa ser avisado antes da sua inclusão no CCF. E aí até eu trouxe para vocês esse QR Code justamente sobre uma notícia que trata desse tema, que é bastante interessante e que fala justamente sobre essa dispensa da exigibilidade do Banco do Brasil de fazer a notificação prévia para o emitente de cheque sem fundo. Outra questão bastante interessante. De quem é a responsabilidade pelo cancelamento do registro após o pagamento do débito? Ou seja, o consumidor devia, foi previamente comunicado, e aí ele não pagou, foi inscrito no banco de dados. Passou um tempo, ele conseguiu lá se organizar financeiramente e vai até, efetua o pagamento desse débito. Então, a pergunta que nasce é, quem que tem que dar baixa? É o fornecedor, aquele perante o qual o consumidor tinha a dívida, ou é o arquivista? No caso, por exemplo, o SPC. Quem é que tem que fazer essa baixa do nome do consumidor? O fornecedor credor, e segundo o STJ, em outra súmula também, a súmula 548, o fornecedor credor tem o prazo de 5 dias úteis por aplicação analógica do parágrafo 3º do artigo 43, que trata justamente sobre a correção de informações, né, que tem 5 dias úteis para fazer essa correção. Então, o fornecedor tem o prazo de 5 dias úteis contados da confirmação do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor. Olha só que interessante. Então, se o consumidor vai até o fornecedor e entrega um cheque, né, é bem pouco utilizado hoje em dia, mas vamos lá. Ele entregou um cheque. O fornecedor não é a partir do recebimento do cheque que começa a contar os 5 dias úteis, mas é a partir da confirmação do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor. Então, é quando esse cheque é compensado que começa a contar os 5 dias. Porque foi a partir dessa compensação que esse valor se tornou disponível para o credor. Então, essa questão é bastante interessante. Olha o teor da súmula. Incumbe ao credor, portanto ao fornecedor, a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. A doutrina também diverge desse posicionamento, entende que aí a responsabilidade também seria solidária, tanto do credor como do arquivista, porém o STJ tem esse entendimento sumulado. O STJ, num julgamento só, ele editou acho que 3 ou 4 súmulas a respeito dessas questões. Foi um julgamento contra um banco, foi assim, uma derrota histórica para o direito dos consumidores, esse julgamento do STJ. Acho que foram 3 ou 4 súmulas que foram editadas nesse julgamento, e nenhuma delas foi favorável ao consumidor. Bom, com relação ao limite de prazo dos registros negativos, ou seja, por quanto tempo o nome do consumidor pode ficar nesses bancos de dados, né? Então, quanto tempo ele pode ficar negativado lá? Então, a primeira situação, a gente vai tratar dessa condição fática, para exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito. Então, vamos lá. Primeira situação, se decorrer o prazo quinquenal a contar da inscrição
ou ocorrer a prescrição do direito de cobrança em momento anterior ao decurso desse prazo. Então, veja, são analisadas duas situações práticas, a que acontecer primeiro. 5 anos, né? Então, a contar da inscrição. Então, o consumidor não pode ficar mais de 5 anos inscrito. E aqui, até, por favor, eu coloquei ali a contar da inscrição, mas faça uma correção para não ficar um entendimento equivocado. Na verdade, é 5 anos contados do vencimento da dívida. Porque às vezes a dívida vence e o fornecedor demora lá 1 ano para inscrever o consumidor no banco de dados. E daí, se ele demorar 1 ano, aí o consumidor vai ficar mais 5 lá inscrito? Não dá, né? Até porque a dívida já vai ter prescrito antes. Então, 5 anos é o prazo máximo que ele pode ficar inscrito. Ou, se a prescrição do direito de cobrança acontecer primeiro que esses 5 anos, o nome dele também tem que ser retirado. Alguns débitos vencem, né, prescrevem em 3 anos. Eu estou falando de prescrição da ação de cobrança, não da ação de execução. Porque depois da ação de execução, a gente sabe que ainda tem ação monitória, ação de cobrança. Eu estou falando da ação de cobrança, porque depois da ação de cobrança realmente se torna inexigível esse débito. Então, são duas situações, né? O limite, ou são 5 anos, é o prazo máximo que ele pode ficar inscrito, ou se ocorrer a prescrição do débito antes disso. Também tem que retirar o nome do consumidor do banco de dados. Prescrita a dívida não pode fornecer mais informações que impeçam ou dificultem novo acesso ao crédito pelo consumidor, né? A nossa própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 67, a linha B, ela proíbe a pena de caráter perpétuo. Então, não adianta nada você dar baixa no nome do consumidor, mas cada vez que alguém for lá para tomar informação a respeito daquele consumidor, ele sabe que ele já foi inscrito. Ele já foi inscrito, agora ele não está, mas ele já foi. Ou seja, continua com aquela pecha, né, aquele caráter de inadimplente. Então, não pode fornecer nenhum tipo de informação negativa passado o prazo da prescrição da dívida ou 5 anos. Isso é o que acontece nesses bancos de dados, tá, gente? Mas dentro dos bancos que tem aquelas listas internas com relação a devedores, isso aí a gente sabe que não é bonito na teoria, mas na prática isso não funciona. Mesmo que você tenha efetuado o pagamento de cartão de crédito, de cheque especial, de financiamento, seja lá o que for, o nome do consumidor continua nessas listas, e se ele quiser abrir outra conta e obter produtos como cheque, como créditos em outros bancos, dificilmente ele vai obter. A súmula 323 do STJ determina o seguinte: a inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. Claro, pode haver a prescrição da execução, da ação de execução, né? Se ocorrer a prescrição da ação de execução, não tem problema nenhum, o nome do consumidor pode continuar inscrito lá. O que não pode acontecer é a prescrição da ação de cobrança. Essa não pode acontecer, ok? Então, a gente tem que fazer essa observação bastante importante. Valéria, e daí qual que vale? A que acontecer primeiro, né? Se for a prescrição ou se for o prazo de... Ok, então vamos lá, dar continuidade aqui. E qual é a validade da inscrição ante a existência de ação judicial relativa ao débito? Pessoal, o que acontecia? Antes, quando a pessoa tinha uma dívida e ela ia discutir essa dívida judicialmente, era muito comum que o advogado pedisse uma tutela antecipada, na época a gente chamava de tutela antecipada, justamente, né, de forma liminar, para pedir a baixa, né, do nome da pessoa no cadastro de devedor inadimplente, porque estava se discutindo a dívida. E normalmente isso era autorizado pelo juiz.
Ocorre que houve uma alteração de posicionamento e agora não funciona mais assim. Para que a pessoa que está discutindo o débito judicialmente possa ter a baixa, né, do seu nome, da sua inscrição, junto ao órgão, né, mantenedor dessa informação prejudicial, né, dessa inscrição do consumidor, é necessário que ele preencha determinados requisitos para poder, então, fazer uso da tutela de urgência, né, e ter a baixa da inscrição. O primeiro requisito é que a ação proposta pelo contratante, contestando a existência integral ou parcial do débito. Então, você efetivamente já tem que ter a ação proposta, não pode fazer isso em caráter, você não pode pedir a baixa antes de propor ação. Então, tem que haver uma ação que conteste ou a existência integral, total ou parcial. Depois, né, cumulativamente, tem que se demonstrar efetivamente que se trata de uma cobrança indevida e que se funda na aparência do bom direito, ou seja, a verossimilhança da alegação por parte do devedor. E em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ. Então, ele precisa demonstrar que essa cobrança indevida da totalidade do débito ou da parcialidade, né, do débito, ela realmente se funda numa aparência do bom direito, né, que é realmente verossímil tudo aquilo que o consumidor está alegando. E que também isso seja fruto de uma jurisprudência consolidada do STF ou do STJ. Além disso, né, precisa que, se for parcial a contestação, ou seja, se eu estou contestando parte do débito, que seja realizado o depósito da parte incontroversa ou prestação de caução idônea a critério do juiz. Então, se eu estou contestando o valor da dívida, o valor da inscrição, eu tenho que ou depositar esse valor judicialmente, né, a parte que é em controvérsia, por exemplo, a dívida é uma dívida de 15 mil. Eu estou contestando 5 mil reais, porque eu estou falando que são de juros abusivos. 10 mil reais, que é a parte em controvérsia da dívida, eu preciso já depositar ou prestar caução idônea. Porque essa é a parte em controvérsia que eu não estou questionando. Então, aí eu tenho que demonstrar realmente que eu tenho essa intenção. Ok? E com relação à responsabilidade civil pela inscrição indevida, quais são os fundamentos legais? Então, naquela teoria do diálogo das fontes normativas, a gente pode utilizar o artigo 187 do Código Civil, que fala do abuso de direito. Então, sempre que o titular de um direito abusar do seu exercício, ele comete um ato ilícito. Tá? Então, toda e qualquer atividade de tratamento de informações negativas que contrariem o CDC, então, se usar essa informação de forma indevida, também haverá responsabilidade ali por parte do órgão mantenedor. Sempre que houver ausência da comunicação prévia, como eu já expliquei para vocês, então, ainda que exista a dívida, se o consumidor não for previamente comunicado, a inscrição é indevida e ele faz jus à reparação. E quando deixar de retificar a informação incorreta no prazo legal de 5 dias úteis, que a gente já viu, quando solicitado pelo consumidor, e quando houver a negativa ao consumidor do acesso às informações anotadas. Lembrando que se trata da responsabilidade civil objetiva, então não adianta o fornecedor ou o banco de dados alegar erro de digitação, erro do funcionário e tal, porque na verdade a responsabilidade deles é uma responsabilidade objetiva e que independe do elemento culpa. São devidos danos morais, em re ipsa, e danos materiais quando provados, né? Que houve além, né? Então, desse dano moral com relação à efetiva ofensa ao nome da pessoa que foi indevidamente inscrita ou permaneceu indevidamente inscrita no banco de dados. Se houver também a comprovação de danos materiais, também haverá direito aí a esses danos materiais. Uma observação importantíssima. Quando se tratar de consumidor que já tem a anotação anterior no banco de dados, ainda que a inscrição que ele esteja questionando seja uma inscrição indevida, se ele já tiver
outra anotação por outra dívida, e claro, essa anotação for uma anotação válida, ele não faz jus aos danos morais. Ele só faz jus à retirada do nome em relação àquela dívida indevida. Olha ali o que fala a súmula 385 do STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Então fica bastante cômodo, né, para o fornecedor e para o banco de dados, que não vão ter penalidade nenhuma, a não ser efetivamente fazer a baixa na inscrição, porque ela é indevida mesmo. Mas não haverá outra penalidade, porque o STJ entende que não cabe dano moral, porque já havia inscrição prévia. E aí fica o dito pelo não dito, e o consumidor, embora tenha ali a inscrição indevida, não vai ter nenhum tipo de reparação, a não ser exatamente o direito, que é a baixa daquela inscrição que é indevida. O STJ, recentemente, ele flexibilizou o entendimento dessa súmula 385, admitindo indenização por danos morais, mesmo com inscrição pré-existente, quando a inscrição pré-existente também estiver sendo questionada a sua validade pelo consumidor. Então, se a inscrição pré-existente também estiver sendo questionada, aí não vai retirar o direito do consumidor se houver uma nova inscrição, né, considerada indevida, dele fazer jus, então, à reparação por danos morais. Também eu deixei o QR Code ali dessa notícia para vocês tomarem conhecimento. E qual é o prazo, então, para pleitear a reparação? O STJ entende que, nesse caso, a gente vai usar o Código Civil, lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, que determina que o prazo é de 3 anos, né, para pleitear a reparação, assim que o consumidor tiver notícia, da inscrição indevida, ok? Então, finalizamos aqui esse tema. Obrigada a todos pela atenção e até o nosso próximo conteúdo.